Vamos lá. Estou verificando aqui se está... Já está na página ou não. Opa, estamos ao vivo. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem for assistir também num outro horário, né? Sim. Hoje mais um dia especial aí, mais um convidado super especial, meu amigo aí, Valdinei, com um tema também super importante para nossa cidade, para nossa sociedade, inclusive, né? E, por que não, um tema de importância mundial, né? A gente pode dizer. E que afeta a vida de todos nós, né? Então, hoje o tema é desenvolvimento sustentável. Mais especificamente, a gente vai tentar trazer para a realidade de Pinhais. E hoje o nosso convidado especial aí, como eu até brinquei, né, uma live internacional hoje, é o companheiro, amigo aí, Valdinei Ricardo, que não vou apresentar muito, porque ele também vai fazer a sua própria apresentação, né? Mas quero começar, para quem não me conhece, para quem está me vendo hoje pela primeira vez, eu sou o professor Anderson, sou historiador, escritor, moro há mais de 30 anos em Pinhais, né? Moro aqui no bairro Vargem Grande, mas já morei também no Estância, né? A Vila Tarumã, e sou pré-candidato, estou hoje como pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, e tenho aí trazido vários temas, vários assuntos importantes para a nossa cidade, para a nossa comunidade, e que também trazendo pessoas, né, também com uma bagagem importante para tratar desses temas. Já deixo aqui de antemão, aqui só para a gente situar, né, que o nome da live é Desenvolvimento Sustentável em Pinhais, e já deixo aqui aberto a live também para comentários, perguntas, né, e pedindo aí que vocês curtam, compartilhem, comentem, que é muito importante essa interação, essa participação para nós nesse momento aí que nós não podemos nos interagir, né, pessoalmente, que a gente consiga fazer isso de maneira virtual, tá bom? Então agora eu já passo a palavra pro nosso convidado, Valdinei, para ele se apresentar um pouquinho, né, dizer qual é a formação dele, de onde ele veio, onde ele está agora, o que ele já fez em Pinhais, enfim, para a gente poder dar sequência aí no nosso bate-papo, beleza? Vamos lá, Valdinei. Tá. Boa noite, Anderson. Boa noite, internautas, companheiros e companheiras que acompanham essa nossa live. Para quem não me conhece, meu nome é Valdinei. Morei em Pinhais desde 91 até 2019, onde casei, constituí família. Iniciei a minha caminhada, vamos dizer assim, política, o meu envolvimento com a sociedade desde a época de, de escola, né, participando de grêmio estudantil. Posteriormente, me filiei ao Partido dos Trabalhadores, né, em 2005. Fui presidente da Associação Comercial do município de Pinhais de 2008 a 2012. Sou bacharel em Direito, né, e atualmente moro nos Estados Unidos. E esse é um tema de extrema importância, assim como o Anderson falou, desenvolvimento sustentável em Pinhais, né? E não digo só em Pinhais, né? A gente pode ver uma crescente preocupação com esse tema a nível mundial. Então, acho bem pertinente, né, que os internautas possam avaliar os seus pré-candidatos a vereadores, né, os seus pré-candidatos a prefeito, para ver qual é a ideia que esses respectivos têm em relação à cidade de Pinhais, o que eles imaginam, né,
para que você mais tarde, né, quando as pessoas forem escolhidas para exercer os cargos de fiscalização ou de execução dentro do município, para que essas pessoas possam saber realmente que o candidato tem conhecimento desse assunto ou não e qual é a ideia, né, destas pessoas, né, para o desenvolvimento da nossa cidade. Legal, Valdinei, muito obrigado aí de novo por aceitar esse convite também, né, de participar dessa live. Eu sei que aí o teu tempo está bem corrido, né, e curto, mas que bom que conseguiu aí um espaço para a gente aí. Bom, aqui já temos um primeiro comentário aqui do Alcido, meu pai, aqui, né, dando uma boa noite para o companheiro Valdinei, né, legal, um abraço. Então, dando para iniciar, eu acho que é importante a gente ter uma resposta que é o seguinte, que a gente escuta muito falar de desenvolvimento sustentável e tudo mais, mas muita gente fala disso até nem sem saber o que é exatamente, né? Conceitualmente, né? O que a gente pode falar do desenvolvimento sustentável? O que é isso? Né? O que é isso? Para que serve? O que a gente pode falar dessa ideia para as pessoas? Então, Anderson, se a gente pegar a definição de desenvolvimento sustentável, né, a gente tem que imaginar que a gente vive num mundo capitalista, né, onde se busca o lucro, né, e quando se cria esse conceito de desenvolvimento sustentável, é sinal que, mesmo buscando lucro, você tem que ter um equilíbrio em relação ao meio ambiente, né? De que forma que você vai buscar esse lucro, né, sem que você degrade tanto, né, a cidade ou o bairro onde você reside. Então tem que haver esse equilíbrio, né? A gente pode acompanhar o aquecimento global, né, o desmatamento, uma série de fatores aí que, se a gente não tomar cuidado, né, a humanidade está fadada, né, eu digo, ao desaparecimento por conta do consumismo, né, exacerbado das reservas naturais que a gente tem. Então, eu acho que um conceito bem simples, né, bem objetivo é esse, é o equilíbrio entre o lucro, né, a busca do lucro, do capitalismo, né, e a preservação do meio ambiente. Eu acho que, de uma forma bem resumida, é isso. Legal. E a gente pode dizer também, né, Valdinei, eu até vendo sobre isso, sobre esse assunto, a gente estava e refletindo, né, a gente percebe que geralmente os grupos que se preocupam mais com essa questão do desenvolvimento sustentável, né, com a questão da ecologia, com a questão da preservação do meio ambiente, geralmente os grupos que se preocupam mais são grupos mais à esquerda, né, mas geralmente, né. Há também a questão dos capitalistas, né, também que se preocupem, mas aí é mais por uma questão de conveniência ou talvez para se encaixar melhor nas regras. A gente pode afirmar esse tipo de coisa, que os capitalistas que se enquadram no desenvolvimento sustentável é muito mais por conveniência e oportunidade do que por ideologia? Na verdade, se a gente for ver essa linha do desenvolvimento sustentável, mesmo esse conceito, né, ele acaba surgindo de uma ala mais progressista, né? Não vamos colocar, né, de esquerda ou direita, vamos colocar, né, progressista, vamos colocar dessa forma. E o que a gente percebe é assim, a humanidade ela caminha a um passo de que os governantes eles procuram, né, estabelecer regras, né, para que as empresas, para que as indústrias elas se adequem para que elas possam conseguir determinadas licenças e produzir o seu produto. Um exemplo disso é o ISO 14001, né, que é uma excelência de qualidade onde a empresa, né, ou uma indústria, ela busca, né, a sua certificação pautada nos princípios de preservação do meio ambiente. Uhum. Então, não é que, como é que eu posso dizer? Existe sim o capitalista que ele se preocupa com a questão ambiental, desenvolvimento sustentável, e uma questão de lucro. Se ele atender aquela expectativa, o lucro dele vai ser maior, né? E quem defende a causa realmente, simplesmente porque entende que é salutar você ter um planeta saudável, controlar a questão do aquecimento global, a gente pode realmente, com certeza, afirmar
que é o pessoal mais progressista, o pessoal mais à esquerda, né, que pensa dessa forma. Legal. E o que a gente pode dizer, então, Valdinei, da importância dessa ideia do desenvolvimento sustentável? A gente meio que já falou sobre isso, mas é importante a gente dar uma reforçada. Qual que é a importância disso nos tempos atuais, principalmente, né? O que a gente pode dizer como que essa ideia faz diferença na nossa vida, no nosso convívio, né, dentro da nossa sociedade? Qual que é a importância disso? Então, Anderson, se a gente, vamos pegar por base o município de Pinhais, que é a grande discussão, né? Você enquanto pré-candidato a vereador do município, nosso companheiro Vladimir, enquanto pré-candidato a prefeito, eu acho que assim, eu acho não, tenho certeza, né? Você veja, o município de Pinhais é o menor município do estado do Paraná, né? Aproximadamente aí 61 quilômetros quadrados de extensão. Então, você pega um município de menor extensão territorial, aliado a uma questão de preservação de áreas de mananciais, e daí você tem um contraponto com a economia local, que você não pode recepcionar qualquer tipo de indústria, você tem que pensar na questão de mobilidade urbana, por uma questão de poluição, né? A gente tem a questão do lixo, né? E a gente tem que pensar no sistema de lixo mais moderno, né? De coleta de resíduos, tem que trabalhar fortemente a questão da reciclagem, né? Existe uma série de fatores, né? Em específico, dentro do município de Pinhais, eu vou me ater muito à experiência que eu tive enquanto presidente da Associação Comercial do município, né? Nos anos de 2008 a 2012, a concentração de indústria e comércio dentro do município é muito grande. Apesar da gente ter um monte de restrições, né, da gente ter que atender um monte de expectativas ambientais dentro do município, a economia de Pinhais é uma economia que vai bem, né, pelos seus empreendedores, pelo comércio forte que tem. E isso se dá graças a um bom período de luta, né, de desmembramento da cidade de Pinhais como um bairro de Curitiba, né, fortalecendo o comércio local para que as pessoas deixassem de ir à cidade para poder fazer as suas compras e começassem a consumir no município. E, por outro lado, né, a gente vê que chegou num ponto, hoje, avaliando a cidade, a gente chega num ponto que a cidade está estagnada, não tem mais para onde crescer. Né, e as questões ambientais, elas acabam apertando cada vez mais e você não consegue, muitas vezes, recepcionar determinados tipos de indústria. E, por outro lado, daí nós temos a questão da malha viária do município, né, que praticamente toda asfaltada, mas daí não se pensou mobilidade urbana, da questão de ciclovias, né, de transportes alternativos, né, tem uma série de fatores. Em relação à indústria, Anderson, e à prestação de serviços dentro do município, eu elenco que uma das características que podem dar certo e podem ser aplicadas dentro do município é a indústria limpa. Né? Você veja bem, nós temos aí poucas áreas disponíveis dentro do município, e que você pode tranquilamente trabalhar com a produção de software, fazer parcerias público-privadas, né, com empresas que desenvolvem software, né, e ser uma cidade pioneira na questão da região metropolitana, né, pela proximidade com o aeroporto, né, com a capital do estado. Você tem condições, né, desde que haja seriedade e haja realmente interesse em buscar essas parcerias, de estabelecer um polo industrial, né, de uma indústria de software dentro do município. Eu acho que isso seria primordial, né? Seria algo assim, uma vitrine muito grande, né? E por que não aproveitar essa possibilidade, né? E transformar isso num selo para a cidade? Nós temos aí Curitiba como uma cidade sorriso, Maringá como uma cidade canção, né? E Pinhais, qual é a cidade que nós queremos? Qual é a cidade que nós temos? Então são várias questões que a gente poderia trabalhar e que o poder público, aliado com boas intenções, né, e com representantes à altura na Câmara Municipal, podem trabalhar tranquilamente para fazer essa busca de alternativas para a cidade, né, para que a gente melhore, né, a qualidade de vida. Porque não basta a gente ser a décima primeira economia, ter o quinto melhor IDH, né, se a gente não consegue superar essa expectativa. É verdade. Bom, eu quero aqui, antes de dar
prosseguimento aqui, mandar um abraço aqui para a companheira Ivone, mandando um abraço para você também, Valdinei e Ivone. Outro abraço para ela. Aqui, ó, mandando um abraço para nós. O companheiro Clabel, grande Clabel. Aí, ó, falando que o nosso papo está de alto nível. Grande abraço, meu irmão. Isso aí. Então, dentro dessa ideia, dessa perspectiva, então, Valdinei, a gente também tem, dá para falar até durante a conversa, dentro dessa questão de desenvolvimento sustentável, tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU. São 17 objetivos, né? E cada um deles tem algumas metas, algumas ações que podem ser realizadas dentro disso. A gente pode ir falando deles ao longo da conversa também, né? Mas todas elas têm relação entre si, né? E aí, dentro disso, eu queria até saber se você conhece, né, alguma experiência de projeto, de ação ou de cidade que aplique essa ideia do desenvolvimento sustentável, que seja sustentável, se isso funciona realmente e se você conhece alguma experiência nesse sentido. Então, nós temos na região metropolitana, se eu não me engano, Araucária é uma das cidades que, pelo menos, aplicava, não sei se mantém o projeto ainda de desenvolvimento sustentável. Lógico que a extensão territorial de Araucária, comparada com a nossa, não tem nem comparação, né? Mas um dos fatores que lá deram certo era a questão do incentivo ao produtor familiar rural, onde a prefeitura, o poder público contratava, né, com esse pequeno produtor, né, a questão das suas hortaliças orgânicas, né, para poder atender as demandas das escolas. Né? E outra experiência que nós tivemos no estado do Paraná foi a questão da separação correta do lixo reciclável, né, que também englobava a questão desses produtores familiares, né, onde se criou uma moeda local que era adquirida através dessa separação do lixo de forma correta, né? E com essa moeda, os moradores, né, as pessoas que separavam o seu lixo reciclável, podiam comparecer até o local, a feira de venda, e consumir esses produtos orgânicos. Eu acho que essa é uma ideia bacana, que se, né, houver interesse do poder público, é possível implantar dentro do município de Pinhais, né? Porque você não precisa de uma extensão muito grande de terra para poder fazer isso, e se a gente for ver, a gente tem, né, produtores familiares, né, agricultura familiar Exatamente. dentro do município de Pinhais. Então, acho que essa seria uma ideia bacana, uma experiência boa, né? E sem contar que você acaba ajudando, tornando isso uma corrente, porque a partir do momento que você separa o lixo de forma correta, você acaba ajudando uma associação de catadores, né, de recicláveis, que fazem um papel fundamental para o desenvolvimento sustentável de uma cidade. Né? Eles não são simplesmente catadores, né, de recicláveis, eles são agentes, né, que mantêm, né, o ecossistema da cidade de forma equilibrada, né, a ecologia. Então, acho que essas são experiências que podem vir, né, a contribuir dentro do município. Legal. Eu também eu fui atrás de algumas experiências, né? Vi que há alguns anos a cidade de Frankfurt, na Alemanha, é um exemplo de sustentabilidade, né? E ao mesmo tempo também é um exemplo de desenvolvimento econômico, né? Na questão que é o centro financeiro da Alemanha, inclusive, né? Mas no Brasil, por exemplo, a gente tem casos aí, por exemplo, São Leopoldo, a cidade de Hortolândia, aqui em São Paulo, que também tem ações, tem projetos que levam aí nessa direção do desenvolvimento sustentável. Por exemplo, instalação de iluminação de LED, a energia solar, por exemplo, a questão da mobilidade urbana com as ciclovias, com Hortolândia, por exemplo, tem mais de 70 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa, e ao longo desse trajeto ainda com vários parques lineares, com áreas verdes, enfim, então que aumenta ainda mais essa proposta, né? Então a gente vê
que existem formas de fazer, existem maneiras de trabalhar. Você mesmo deu ali, falou agora há pouco, né, sobre a questão das parcerias público-privadas, né, Sim. que podem ser uma boa saída, uma importante saída para fazer essa relação dar certo, tanto para o poder público quanto para as empresas que fazem essa parceria, né? Porque acaba que o desenvolvimento sustentável não é responsabilidade só do governo, né? Não. É legal a gente colocar isso também, né? Que a responsabilidade não é só da prefeitura, do governo do estado, dos vereadores, enfim, é também responsabilidade das empresas, é também responsabilidade das pessoas, dos moradores da cidade, né? Como você mesmo estava falando ali, o lixo reciclável, né? Da coleta do lixo. Pode até ter um projeto, mas se as pessoas não tiverem a consciência de que tem que reciclar, tem que separar o lixo, não vai funcionar 100%, né? Então, acho que é legal a gente ter isso em mente também, né? Sim, Essa sim. troca, né? Sim. Isso é uma via de mão dupla, na verdade, né, Anderson? Então, assim, o poder público ele tem a sua função, a sociedade também tem a sua. Então, os dois têm responsabilidade. Não adianta a gente só Exatamente. atribuir isso ao poder público e deixar a sociedade fora. Longe disso. Acho que a sociedade ela tem que se engajar. E chegou o momento que a gente acaba percebendo que as pessoas começam a se preocupar um pouco mais com essa questão, né? Até mesmo da saúde, do cuidado pessoal, né? Da questão da mobilidade urbana. A gente pode ver que é uma crescente as pessoas solicitarem a questão de ciclovia, né? Ciclofaixas para que possam circular de forma segura. Então, eu acho que isso é importante, sabe? A gente vê que existe um movimento. Então, por que não aproveitar esse movimento e fazer realmente as coisas acontecerem dentro do município? E você veja, as ações que a gente pode proporcionar em Pinhais são ações muitas vezes simples, e pelo fato do município ser um município pequeno, são ações que acabam tornando-se visível, né? Não é difícil de você fazer algo que seja percebido em toda a cidade. Então, acho que muitas vezes falta um pouco de fiscalização da Câmara de Vereadores, de projetos realmente que possam dar sustentação para o Executivo, e muitas vezes falta de projeto do Executivo em saber onde é que tem o recurso para que possa se trabalhar essa questão do desenvolvimento sustentável dentro da cidade, né? Então, eu acho que Sim, existem, tendo vontade de ambos os lados, né, não existe nada que a gente não possa fazer dentro do nosso município. é verdade. Aqui tem um recado aqui do José Martins, a grande Valdinei. Grande José Martins. Então, e aí já dentro disso, né, que a gente, eu já quero trabalhar tanto a questão, mas a gente está falando de Pinhais sempre, né, mas é importante dar uma ênfase aqui sobre o histórico da cidade de Pinhais, né, aquilo que a gente conhece, né, do histórico da cidade dentro dessa área de desenvolvimento sustentável. Se a gente tem algo que a gente pode falar, né, de que já foi trabalhado ou de alguma tentativa, de repente, e o momento atual da cidade, e se ainda, claro, a gente está respondendo isso a todo momento, se é possível aplicar em Pinhais. Mas primeiro vamos falar do histórico e da atualidade de Pinhais. O que a gente pode falar, por exemplo, se a gente consegue perceber se já houve essa preocupação em algum momento na cidade ou não, e que tipo de ações que a gente pode identificar nesse sentido. A gente pode, eu vou até começar a responder, né, mas eu vou jogar a pergunta para você, que você é historiador e eu sei que você estudou muito bem nossa cidade. E a gente teve, sim, em alguns momentos da cidade, essa preocupação. Mas o grande problema, Anderson, que eu avalio, até mesmo quando estive à frente da Associação Comercial, é que muitas das ações que trabalham essa questão do desenvolvimento sustentável, né, da questão do meio ambiente, a gente vê que essas ações elas são tratadas não como investimento, elas são tratadas como despesa, né? E muitas vezes esses investimentos estão muito aquém daquilo que se precisa realmente para você poder fazer um projeto, né, de médio e longo prazo. Porque quando se fala em desenvolvimento sustentável, você nunca vai ter
vamos dizer assim, um resultado de imediato, a curto prazo. Nós estamos pensando de médio a longo prazo, né, que tem que ser começado a trabalhar a consciência da criança lá no pré, né, para daí vir acompanhando essa criança, fazendo essa consciência, para que ela se torne um fator erradicador para os seus pais, né, para que ela possa realmente levar essa ideia para casa, né, e quando vê a mãe colocando o lixo reciclável dentro do lixo comum, fala, não, mãe, você está errado, né? Acho que essas são as ações. Eu agora te devolvo a pergunta, né, você como historiador, né, de algum momento que Pinhais teve, né, essa situação, e eu sei que você sabe disso, né, eu sei que você estudou, você escreveu sobre o município, então, eu gostaria que você, enquanto pré-candidato, nos falasse, né, qual foi a experiência que o município tentou implementar e qual é a sua ideia, né, enquanto pré-candidato, né, a vereador, para que o município possa seguir, né, e possa implementar essa questão de desenvolvimento sustentável e qual é o projeto, vamos dizer assim, mais viável, né, para dar início, dar um pontapé inicial nessa questão. Olha, já me pegou me devolveu, né? Tá certo. Mas é assim, Valdinei, historicamente, né, já começa por aí, a construção da nossa cidade, ela é totalmente diferente de muitas cidades que a gente tem por aí, né? Porque primeiro ela tem 28 anos de idade de emancipação. E antes disso, era um bairro, um distrito de Piraquara, e que basicamente a gente ficou aí dentro de Piraquara como sendo o polo industrial de Piraquara, né? Enquanto que a parte onde hoje Piraquara fica com a parte mais na natureza, ecológica, enfim. Né? Os mananciais, a maior parte está lá em Piraquara e uma parte menor está em Pinhais. Então tem uma relação nesse sentido, em que as pessoas foram enxergando Pinhais, as pessoas que construíram, né, essa história, foram enxergando Pinhais como apenas um lugar para se explorar, né, e não para se preservar. Então, historicamente, foi isso que aconteceu. Se você for reparar, a gente até estava dando uma volta esses dias aí de carro com o nosso pré-candidato a prefeito, Vladimir também, para dar uma volta pela cidade, uma conversada sobre a cidade e tal, pensar coisas para Pinhais. E a gente foi reparando, inclusive nessa questão da mata ciliar, dos rios, na questão da mata nativa, da vegetação original, que hoje você não tem, né? Você não consegue identificar mais. Aliás, tem muito pouco, é bem escasso. É mais ali na região do Parque das Nascentes, do Parque das Águas, aquela região lá mais para cima da estrada ecológica, é que tem um pouco de mata nativa, de mata ciliar. Inclusive o Vladimir já se pronunciou aqui, ó, que está assistindo, gente. Isso é bom, isso é bom. Pode comentar aí, prefeito, pré-candidato, por favor. Então a gente reparou, né, nessa situação. E a gente tem ali algumas ações que a gente não pode negar que foram feitas por governos anteriores, né? Por exemplo, algumas ações no sentido de despoluição dos rios, por exemplo, né, na questão da a dragagem dos rios, enfim, que foi no nosso no governo em que era do Partido dos Trabalhadores, inclusive, é bom que se diga isso, importante. Sim. E também, num momento anterior até, teve atividades e projetos no sentido de conscientização, por exemplo, o Dia do Rio, o Dia da Árvore, que são momentos, são ações no sentido de conscientização, e que também fazem parte desse trabalho de desenvolvimento sustentável na parte da educação, na parte, né? Então a gente consegue identificar algumas ações, alguns projetos, porém não foram suficientes, né? Porque ainda assim a questão, como você mesmo disse, da indústria, do comércio, enfim, ainda em grande parte fica com essa ideia de exploração e de usar os recursos e não trabalhar Não dá nessa uma questão. contrapartida. Exatamente, não tem essa contrapartida. A gente tem uma
uma crítica que a gente faz, né, sempre com relação a plantio de árvores, né, áreas verdes, enfim. Hoje, se você for ver em Pinhais, muitas ruas ficaram bonitas, revitalizadas, com mais calçamento, com um asfalto novo. Isso é ótimo. Porém, não tem uma árvore, né? Então, como é que você vai ter um equilíbrio que a gente veio falando lá desde o começo, Sim. né? Sem o plantio de árvores, sem área verde, né? Porque é aí que você tem a qualidade do ar, a qualidade da água, né? Você diminui, inclusive, a incidência de doenças por conta dessa qualidade do ar que a árvore é que faz, né? Sim. Não adianta plantar grama e flor, né? É bonito, né? Precisa, mas não é só isso que vai resolver, né? Então, uma das propostas que a gente sempre tem trazido é justamente nesse sentido também, o maior plantio de árvores e, inclusive, em alguns pontos estratégicos, com árvores frutíferas, né? Porque elas têm um outro valor ainda, né? Agregado, principalmente trazendo árvores nativas, né? Não tomar também esse cuidado, né, com árvores que sejam nativas, com frutas que sejam daqui, da região, que possam contribuir realmente para o ecossistema e não destruir mais, né, porque tem árvores, tem plantas que a gente sabe que elas retiram mais do solo e acaba piorando a situação em vez de ajudando, né. Então tem que ter esse estudo técnico, inclusive. Eu, como historiador e também defensor do patrimônio cultural da cidade, né, tenho dentro disso, a educação patrimonial e a educação ambiental são fatores importantíssimos nesse trabalho de desenvolvimento sustentável, porque quando você conhece, né, qual é a importância do meio ambiente, a importância da sua cultura, você conhece, você acaba gostando, você entende aquilo, e aí quando você entende e gosta, você cuida, né? Ninguém cuida daquilo que não gosta, daquilo que não entende, daquilo que não sabe o que é, Sim. né? Então, a educação patrimonial e a educação ambiental, elas são importantíssimas. Eu lembro muito bem, nunca me esqueci do na quinta série, que eu tinha lá meus 10 anos, 10 para 11 anos, o professor Luiz Renato fez uma oficina aqui no Colégio Matias Jacomel. Um abraço, professor Luiz Renato, se ele for ver, se ele a nossa live aí. Fez uma oficina e levou os alunos para margeando o rio, aqui o rio Palmital, que depois vira Iraí, né? O rio Iraí, até lá, ao final do Vesópolis, onde é o marco zero do Rio Iguaçu. A gente foi na beira do rio identificando mata ciliar, identificando erosão, identificando poluição, enfim, várias questões relacionadas à geografia, ao meio ambiente, à biologia, enfim, da cidade. Uma atitude simples, mas que, você veja, eu não esqueci até hoje. Né? Lembro desse Sim. caminho, lembro das explicações, lembro do que a gente enxergou de problema, enfim. E hoje o que a gente tem de ações nesse sentido? Ações educativas, ações de conscientização. Né? É uma atitude simples? Mas que pode fazer uma Mas que grande pode, diferença. sim, pode fazer toda a diferença. Exatamente, né? Pode fazer toda a diferença no sentido do futuro, né? Do que vai ser a preservação da nossa cidade e a construção desse desenvolvimento, né? Antes de eu continuar, tem um comentário aqui da Mariana, aqui, ó. Incentivo para as práticas sustentáveis na cidade de uma forma mais forte e incisiva não ajudaria a aumentar essa vontade nas pessoas a ter uma posição diferente também? Uhum. Deixa eu ver se eu Sim, entendi. com Acho certeza. que sim, eu acho que sim Sim, com também. certeza. Bicicleta, né? Ela está falando ali, por exemplo, né? Eu vejo que esse incentivo ajudaria com toda certeza, né? Porque, e aí
justamente aquilo que eu estava falando, por exemplo, de ações de conscientização, né, trabalhos educativos, e fazer essas parcerias aí. Por exemplo, a gente tem uma proposta no nosso plano de governo, né, que a gente está trabalhando nele ainda, né, mas a gente tem algumas ideias já, e uma delas é, por exemplo, trabalhar com habitação sustentável, né, com vilas ecológicas, enfim, com uma, uma forma de construção diferente que trabalha a sustentabilidade. E dentro da mobilidade urbana, é um incentivo ao transporte público, é um incentivo a, a bicicleta, por exemplo, até mesmo patinete, skate, né? Várias outras formas que a gente tem como opções, né? Para se movimentar dentro do espaço urbano. Então, a gente precisa ter mais esse trabalho com relação à mobilidade também. Ó, aqui também tem mais um comentário aqui, ó, falando que a professora Irene, é verdade, ó, a professora Irene também sempre trabalhou a questão do meio ambiente e cuidado da água em Pinhais. É verdade, a Sim. professora Irene lá do Vila Méria, né, no Rosi Galvão, trabalhei com ela, inclusive, lá no Rosi Galvão. Ela faz realmente esse trabalho muito importante, né, sempre fez, né, aliás, agora ela está aposentada, né, na sala de aula, mas ela sempre fez esse trabalho de conscientização e trabalho educativo, né, com as crianças. Então, e que, como a gente está falando aqui, faz muita diferença. Por exemplo, dos rios, né, que eu estava falando aqui do patrimônio, né, o Rio do Meio, por exemplo, não sei se você sabia, Valdinei, acredito que sim. O Rio do Meio é o único rio que começa e termina em Pinhais. Sim. Ele é o único rio que a gente pode dizer que é inteiramente pinhaiense. E o que a gente está fazendo com esse rio? Né? Sim. Qual é o cuidado que tá sendo feito Tomado. com a preservação do Rio do Meio, por exemplo, Sim. né? A gente precisa ter mais cuidado, porque ele é um rio histórico, né, antigo, ele sempre esteve ali, e ele deságua ali também no Parque das Águas, ali no Rio Iraí, né, deságua. Então ele contribui também para as águas que vão para o Rio Iguaçu depois, né? Então a gente tem que ter esse cuidado com a limpeza dele, com a questão da mata ciliar, com a qualidade da água, né? Há relatos históricos que muitas pessoas nadavam, pescavam, né, no Rio Iraí, no Rio Palmital. Hoje você não pode nem chegar perto, né? Então, como assim, né? A gente nem é tão, não é nem uma população tão antiga assim, se a gente for pensar, né? Tem Sim. pessoas vivas hoje que estão vivas e falam que nadavam e pescavam lá, né? É verdade. Como que a gente deixou Aproveita... acontecer isso, né? Sim. Aproveitando esse tema de desenvolvimento sustentável, é até bom a gente aproveitar que o nosso pré-candidato a prefeito tá assistindo a nossa live e deixar uma contribuição para o plano de governo do Partido dos Trabalhadores, de a prefeitura trabalhar com a questão de energias renováveis, né, dentro dos seus prédios públicos. Né? Nós temos a energia fotovoltaica, né, que pode ser utilizada dentro de algumas repartições públicas e diminuir o consumo de energia, né, economizando dinheiro para os cofres públicos. Né? Nós temos a questão dos combustíveis, né, alternativos, né, como o gás natural veicular, que gera menos poluentes, né, que gera menos carga tributária na hora de você pagar o IPVA do seu veículo. Então, são ações simples e que o poder público pode realmente mostrar que realmente está interessado com essa situação. Né? A questão das lâmpadas de LED, né, que consomem menos energia. Né? Você, enquanto pré-candidato a vereador, se eleito for, estiver na Câmara, propor um projeto de redução do IPTU para imóveis que se alimentem de energia fotovoltaica, né, que tenham esse sistema de energia fotovoltaica, ou que tenham plantio de árvores nativas, né, dentro de sua propriedade, né, tem toda uma questão, e daí você trabalha a questão do incentivo.
né? E além do incentivo ambiental, você pode dar o retorno financeiro para a população. Eu acredito que isso possa vir a contribuir bastante com a nossa cidade. Então fica como contribuição, como dica para o nosso plano de governo, né? Para que a população realmente tenha, né, conhecimento e saiba que, ó, é interessante trabalhar com energias renováveis, cuidar do desenvolvimento sustentável, porque isso acaba me gerando um certo conforto financeiro. Eu posso economizar de um lado para poder gastar numa outra situação que seja mais conveniente para mim. Com certeza, e isso realmente contribui bastante para o nosso projeto, Valdinei, porque eu até coloquei, escrevi realmente essa questão da energia, né, renovável aqui, por exemplo, para poder falar que junto com isso a questão da agricultura, né, familiar, agricultura urbana, né, inclusive, que trabalha muito bem a questão da da segurança alimentar, né, por exemplo, que também é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, Sim. né, da ONU, e também junto com isso aí ajuda numa outro objetivo que é a questão do, do zerar a fome, por exemplo, né, da questão da educação, né, de qualidade. E eu acho que é importante também a gente trazer junto, porque além desses, né, outros objetivos também existem que são importantes também a gente trazer nesse processo, que é a questão da igualdade, né, por exemplo, igualdade de gênero, igualdade de oportunidades, a desigualdade, né, social que existe. Todas essas questões a gente precisa trazer para o debate, porque não basta você só preservar o meio ambiente, porque, eu estou ajudando o meio ambiente e estou crescendo. Não. Tá, mas quem é que está fazendo? Está envolvendo todo Sim. mundo? Tá trabalhando junto com a comunidade? Tá, as mulheres têm protagonismo nisso? Tá ajudando a diminuir a desigualdade social? A gente tem que ter esse olhar também, né? Sim, tem que ter as políticas de inclusão, né? Exatamente. Olha, nós falamos da professora Irene, e ela chegou e tem um textão aqui, até apagou a gente aqui. Como vocês veem o adensamento urbano que vem sendo incentivado e planejado pelos atuais administradores do município? E como vem a parceria que a prefeitura vem fazendo com construtoras milionárias como a construtora Tenda, que está entrando no município para construir prédios, tendo recebido flexibilização ambiental para ocupar áreas no município? Essa construtora tem como sócios milionários, um deles é o Lehman, que também é sócio da Ambev e é conhecida por ocupar áreas sem respeitar as leis ambientais. Olha. Esse é um cuidado, Anderson, que as administrações municipais, as cidades têm que ter. Porque você veja bem, muito se discutiu durante anos na reforma do plano diretor do município de Pinhais a questão da verticalização das construções, né? Porque a cidade não tinha para onde crescer e tal, e houve uma grande reforma, né? E realmente foi de bom proveito para o município, né? Falando em termos de arrecadação, né? O valor imobiliário do município aumentou demais, a gente pode ver pelo valor das propriedades, só que isso acaba gerando alguns transtornos que a gente acaba vendo, né, no dia a dia, né? Será que a cidade estava pronta para recepcionar essa quantidade de pessoas que vieram juntamente com esses empreendimentos? Com Né? certeza. Será que a nossa educação, a educação básica fornecida pelo município, atende à demanda de crianças que existe dentro do município? Será que nós estamos preparados para esse tipo de situação? Será que o lucro, né? Não vou dizer lucro, mas vamos colocar, porque a prefeitura não tem lucro, mas será que a arrecadação que a prefeitura está tendo, será que está compensando pela qualidade de vida que os moradores podem ter? Será que a gente não está perdendo, o município não está perdendo aquele ar interiorano que a gente tem, né, mesmo próximo da capital? Então a gente tem que tomar cuidado com essas especulações imobiliárias, né, com esses grandes milionários que vêm simplesmente obter o lucro dentro da cidade e nos deixam um baita do problema. Com Né? certeza. Porque você construir um empreendimento que você vai adequar lá 150, 200 famílias, é tranquilo, né?
Mas e a estrutura que a gente tem que ter por trás, que o município tem que ter por trás para você poder suportar mais 200 famílias dentro do município? Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Né? Não é simplesmente deixar as pessoas virem, né? E o pior de tudo, como a Irene disse ali no texto, flexibilizar as questões ambientais dentro do município. Isso não pode. Né? Você quer flexibilizar, então você flexibilize para quem atende as construções ecologicamente corretas. Né? Não a construção convencional. Né? Você veja bem, hoje nós temos a cidade praticamente toda asfaltada, mas e essa água está indo para onde? Será que nós Sim, temos condições, os nossos rios têm condições de recepcionar toda essa água? Porque a gente praticamente a taxa de permeabilidade do município diminuiu muito. Então todo mundo quer asfalto. Né? Eu entendo que é importante, mas não é só isso, existe uma série de questões por trás disso. com Né? E a gente certeza. tem que tomar, e a gente tem que tomar muito cuidado com esse capital especulativo dentro do município. A arrecadação muitas vezes não é tudo. Né? Já dizia grandes personalidades que qualidade, né, quantidade não é qualidade. Então a gente tem que tomar cuidado, né, e ver bem para quem é que se flexibiliza e de que forma que se flexibiliza normas, né, e regras que têm que ser seguidas para todos. Porque eu garanto que os grandes investidores têm um padrão de comportamento e um padrão de atendimento. Né? E aquele usuário que vai lá com um projeto, querendo construir a casa, tem outro diferente. Infelizmente, a gente sabe que é assim que funciona. Com toda certeza, Valdinei. Essa situação, ela é muito complexa, né? E ela não pode ser simplificada, né? Nunca pode, porque ela envolve muitas coisas, como você mesmo falou, a infraestrutura do município. Você faz um condomínio para 100 famílias, num lugar onde a vaga na creche, a vaga na escola já não tem para todo mundo. Como é que você vai resolver isso? Como é que você vai. A fila do posto de saúde vai aumentar, consequentemente. A demanda na UPA vai aumentar. A demanda né? Todas as demandas que a gente tem naquela localidade vai aumentar, independente Sim. E aí, como é que você. Qual que é a contrapartida, né, que você tem dessas, Sim. desses empreendimentos, né, que gostam de falar assim, né, empreendimento, Sim. que eles vão fazer, né? Vai ter lá um tratamento de água, um tratamento do esgoto, daquele condomínio, vai ter uma separação adequada do lixo, vai ter uma questão, uma cisterna, por exemplo, ali para um reservatório de água específico para aquele prédio. Então, para ter tem que ter uma saída, né? Não basta Sim, simplesmente sim. o lucro pelo lucro, já tem muito por aí, né? A gente não Sim. precisa mais disso. A gente está numa outra pegada, num outro momento agora, né? Sim. Que a E, gente e precisa pegando ter esse, esse cuidado. e pegando esse gancho, né, aí a gente parte para uma outra questão. Você vê o quanto é importante a participação da comunidade, né, e da sociedade civil na questão dos conselhos municipais. Porque esse tipo de discussão que a gente entrou agora, isso é feito dentro dos conselhos municipais. Com certeza. Né, para que a gente possa acompanhar quais são as ações da prefeitura, qual é o rumo que a gente quer que a prefeitura tome, né, quais são os projetos. Então, esse envolvimento da comunidade, ele tem que haver. Eu sei que muita gente, ainda mais no momento que a gente vive, fala assim, eu não gosto de política, eu não quero discutir política, né? Acho que cada um tem sua opinião. Ótimo, mas vem cá, política faz o bem comum. Se você não Sim, ocupar o teu espaço, outra pessoa que gosta de política e gosta de discutir, ela vai ocupar. E será que essa outra pessoa que vai ocupar, ela está bem intencionada ou ela simplesmente está visando o seu bem-estar, né? E girando o mundo em torno do seu umbigo? Então, essas perguntas a gente tem que se fazer. com certeza. Olha aqui alguns comentários que eu acabei não passando, mas é importante aqui, ó. O Rodolfo, grande companheiro Rodolfo, também dei uma olhada, que eu fiz uma live com ele também faz alguns dias, algum tempo aí, sobre economia. Grande professor Rodolfo. Tá muito legal. Ó, aqui ele falando que isso muito bem, né? Isso mostra o preparo no candidato que pode fazer a diferença em Pinhais. Parabéns, Anderson. Obrigado. Aqui de novo o Rodolfo. Cadê? Aqui. Ele falando.
Parabéns para nós pela discussão, uma boa discussão para Pinhais, com certeza. Aqui o Alci, meu pai, falando que não é só a água, né, que também é o sistema de esgoto que pode entrar em colapso, né, com Sim, tanta demanda, né. sim. E aqui o Davi, Anderson, parabéns pela escolha do tema e pelo debate. Cuidar do meio ambiente na cidade berço das águas, com certeza, né, porque a gente precisa ter esse cuidado, como a gente estava discutindo até outro dia aqui, que a gente não é a gente é pré-candidato a vereador, mas não pré-candidato a vereador do bairro, né? É pré-candidato a vereador da Sim, cidade. Então a gente não sim, pode pensar só nas questões do meu bairro, tem que pensar na cidade como um todo. E o desenvolvimento sustentável nada mais é uma temática que trabalha a cidade como um todo, né? sim. Porque uma vez que a gente está trabalhando, por exemplo, essa questão das árvores, né? Aqui na Avenida Indrei, por exemplo, que foi revitalizada, tá bem bonita, ainda tem coisas que estão fazendo aí, mas quase não se vê o verde, só tem cinza naquela, né? Sim. E daí como é que você vai ter a qualidade, né? O equilíbrio, né? Da mesma forma, na Avenida Maringá, né? Que para duplicar, você derruba um monte de árvore, em vez de você conseguir fazer ali o equilíbrio também daquela situação e ficar com as árvores juntos ali, né? Como que você vai resolver isso? A gente tem que trabalhar, e aí dentro disso vem a outra questão, que é como que a gente pode envolver nessa discussão, Valdinei, você também que já teve um contato direto com as empresas de Pinhais, inclusive, né? Como é que a gente pode envolver nessa discussão toda empresas, poder público e comunidade? O que é que a gente consegue, como que a gente consegue fazer isso? Será que há um jeito? Olha, eu digo que é uma temática difícil, complicada de fazer, mas tem que ter um pontapé inicial. Não adianta a gente achar que o empresariado ele não vai comparecer, né, que a comunidade não vai se interessar se você não começar, se você não der o start. Eu acho que cabe sim o poder público, né, fazer esse chamamento, né, através do executivo, a Câmara, né, através das suas comissões, né, fazer essa provocação, né, e chamar a população, chamar aquele que faz a renda circular no município, que é o empresário, que é o comerciante, que é o industrial, ver o que ele tem de ideia. Porque muitas vezes o que a gente vê é um afastamento em relação a essas pessoas. Não é uma aproximação. Né? Procurar estabelecer zonais dentro dos bairros, né, para que você entenda a peculiaridade que tem cada bairro, né, que você escute a população, e daí nisso é importante a associação de moradores, né, para que você consiga ter esse contato direto, esse envolvimento. Então, assim, nada é impossível quando se tem boa vontade, quando se trabalha, quando se faz realmente políticas públicas, né, voltadas para a informação, né, para realmente buscar essa parceria, né, com o empresariado. Né. Ao longo do período que eu tive à frente da associação comercial, o que a gente pode avaliar é que o empresário muitas vezes ele tem vontade de participar, mas quando ele vê tamanha burocracia, né, que o poder executivo, né, os coloca para que venha fazer parte de algum projeto, ele acaba desanimando, porque ele tem um negócio dele para cuidar. Né? E mesmo da mesma forma é a comunidade. Né? Nem todo mundo tem a disposição, nem todo mundo nasceu para fazer política e discutir política. Né? Então você tem que trabalhar de uma forma mais didática, mais simples. Né? Não é todo mundo que tem a disposição de sentar na frente do computador e acompanhar uma live como a gente está fazendo. Né? É Então, verdade. isso é. Né? Então, só que as pessoas, você tem que atingir essas pessoas, esse grupo de empresários, né, o empresariado local, de uma forma mais dinâmica. Né? O que é? É pão, pão, queijo, queijo. O que você acha? O que dá para fazer? Ah, dá para fazer isso aqui? Ah, então vamos fazer. Dá para você trabalhar a questão do calçamento na frente da tua indústria, né? Para poder atender a demanda ali de pedestres, dá para fazer. Você pode trocar a questão da iluminação pública aqui na tua fachada com a questão de lâmpada de LED e tal, para economizar mais, para a gente começar a dar o exemplo, dar o start. Dá para fazer. Né? Então, são ações, muitas vezes, que são simples, né? Só que se o poder público não estiver engajado em realmente fazer acontecer, é difícil. Né?
Eu pude avaliar quando eu estive à frente da associação comercial, né? Vários foram os avanços que a gente teve, né? A questão da junta comercial, a questão do Sebrae, né? Que aí posteriormente o meu sucessor, o Evaldo, né? O Ivaldo conseguiu implementar, mas foram ações que a gente veio construindo ao longo do tempo. Então, você não tem que estar preocupado em levar os louros da situação. Né? É um trabalho contínuo, é um trabalho formiguinha. Né? Infelizmente, a nossa cidade ela não tem a cultura associativista que deveria ter, né? Como os Campos Gerais, ali, Ponta Grossa tem. Né? Nós sentimos essa falta do associativismo. Eu acredito que pela proximidade com a capital, né? A vida corrida da forma com que é, muitas vezes a gente vê que falta essa questão, né? Da cooperação, né? Entre o empresariado local. Mas são coisas que você tem que trabalhar, né? São ações que você tem que tomar, buscando sempre, né? Vamos dizer assim, a melhor forma, a melhor solução de desenvolvimento do município, né? De uma forma sustentável, respeitando, né? Aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o meio ambiente. E principalmente o município de Pinhais, que bem ou mal acaba contribuindo, né, para o abastecimento, né, de água da região metropolitana, de Curitiba. Sim, dentro disso até que você falou do associativismo, né, da cooperação, e que realmente é uma característica que a gente, infelizmente, não tem, né? Existem poucas associações ou grupos, né, que se reúnem como cooperativas aqui em Pinhais, né? Mas eu vejo que também pode ser uma situação de que não existem por falta de uma oportunidade ou de um campo nesse sentido. Talvez, né? De repente, é algo para se explorar, se estudar nesse sentido, né? Mas pode ser, porque às vezes a associação de moradores, por exemplo, pode não funcionar. Mas uma associação de classe, por exemplo, uma associação dos, dos, dos esportistas, uma associação dos artistas, uma associação, né, de classe, daí pode ser que funcione. Então, Sim. Às vezes é o formato ou o objetivo que precisa ser ajustado, e aí funciona. Né? Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido também. Eu vejo assim. E engraçado que, estudando sobre o tema também, eu descobri que existe, além da PPP, né, que é a parceria público-privada, também Sim. existe a PPPOP, que é a parceria público-popular, que é Sim. quando você faz a parceria do poder público com cooperativas, com associações, com, né, essas entidades da sociedade civil, no sentido de fortalecer a economia solidária, a economia criativa, e que você automaticamente faz uma comércio, uma indústria, enfim, limpa também, Sim. né? Porque quando você trabalha com esse tipo de ação, geralmente ela é uma ação sem poluição, uma ação sem nenhum tipo de degradação. Né? Então a gente Sim. também pode pensar nesse sentido, né? Sim. Fortalecendo também o turismo cultural, que hoje que nós temos um potencial muito forte no município e que não tão bem trabalhado, né? Por exemplo, o turismo cultural da cidade, o turismo de evento, turismo até mesmo ecoturismo, enfim, que Sim. nós poderíamos trabalhar mais nesse sentido, né? Inclusive fortalecendo a cadeia produtiva com artesanato, com café colonial, com agricultura familiar, né? Vendendo ali seus produtos. Então, isso tudo pode ser trabalhado. Isso tudo a gente tem como ideia, como propósito também para levar para a população. Sim. E vamos lá. Cadê? Outra coisa que está dentro dos objetivos também, né, da ONU, que está dentro dessa discussão toda, é a questão da vontade política, né? Que a gente vê que em muitos casos a gente não percebe isso.
né? E precisa ter essa vontade política, né? Do poder do legislativo, do executivo, tanto municipal como em outras esferas também, né? E Sim, está dentro dos objetivos ali, o número 17, inclusive, está dentro desse, desse objetivo, essa questão da coerência do poder público, né, da, da vontade política de fazer acontecer todos os outros 16 objetivos. Né? Porque se sim, você sim. não tem esse trabalho, né, esse esforço, nada acontece, né? Por exemplo, a questão do financiamento, né? Muitas pessoas, muitos governos acham que o BNDES ou esses bancos que existem em Fomento Paraná só serve para empresas, para ajudar as empresas, as pequenas, microempresas, enfim, né? Ou para construir coisa, não, né? Também servem para trabalhar ações sustentáveis, projetos na área Sim, sim. que trabalhem nessa questão. Aliás, ele serve muito mais para isso, inclusive. É que Sim, sim. a gente não sabe cobrar nesse sentido e fiscalizar esse sentido, né? Sim, sim. É bem isso mesmo. E a Ivone E está assim, né, Anderson? complementando, né, a vontade e colocar no orçamento. Exatamente. É isso aí. Isso aí tem que ter vontade mesmo. E assim, né, Anderson, se a gente for ver, e eu até roubo a frase de um amigo meu antecessor na Associação Comercial, doutor Carlos Maurício Richard, que ele tinha uma frase que explana bastante essa nossa questão do desenvolvimento sustentável. Ele sempre falava para mim, Valdinei, por mais que a gente trabalhe, a cidade nunca vai estar pronta, né? E realmente, a cidade nunca vai estar pronta da forma como que deveria, né? Mas a gente pode sim deixá-la arrumadinha, a gente pode deixá-la melhor do que ela estava, né? E com certeza preparando ela para as gerações futuras, para que elas tenham orgulho de olhar e falar assim, realmente, eu moro numa cidade que realmente atende às minhas demandas, às minhas expectativas e se preocupa com a preservação do meio ambiente, né? Trabalhando a questão do desenvolvimento sustentável. Então, eu acho que Pinhais ela tem tudo para ser a menina dos olhos do estado do Paraná, né? Você tem um orçamento que é um orçamento privilegiado dentro do estado, né? Você tem a questão do IDH, que é um IDH alto, né? Você tem uma população que é trabalhadora, né, que é aguerrida, né? Você tem empresários que são comprometidos com o desenvolvimento da cidade. Então, eu acho que se você conseguir unir tudo isso, né, com certeza a gente vai entregar uma cidade melhor para aqueles que estão vindo. Né? Então, aí eu digo que aí a gente vai estar cumprindo o nosso papel enquanto gestor público, né, enquanto políticos, né, enquanto cidadãos do município de Pinhais. Né? A gente trabalhando essa questão, eu acredito que eu não tenho sombra de dúvidas de que realmente a gente vai poder deitar a cabeça no travesseiro tranquilo e vai poder dormir e falar assim, realmente eu contribuí para o desenvolvimento dessa cidade. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Legal. Bom, já passamos aí, estamos passando de 1 hora de bate-papo aí, Valdinei. Quando é bom a conversa, a gente não vê passar, né? Não percebe, sim. Olha, então, um comentário aqui da nossa querida Sani. Pinhais tem um forte potencial turístico que pode ser implantado de forma sustentável, mas para isso é necessário entender essa vocação e fomentar de forma educativa e responsável. Com certeza, a Sani, que é da área também de patrimônio, ela é turismóloga, é fotógrafa, então ela sabe do que está falando, inclusive. Sim. Você pode comentar alguma coisa sobre isso aí, Valdinei? Um pouquinho? Não, na verdade, assim, a gente tem que realizar estudos dentro do município de Pinhais e ver o que é que a gente pode agregar. Né? Eu sei que existiu essa vontade, né, do poder público na gestão petista que nós tivemos, à frente da prefeitura, na questão da estrada, do caminho ecológico, né, de fomentar os artistas que ali, né, estão com seus ateliês, né, de artesanato, mas eu acho que faltou um pouco mais de empenho para que a gente pudesse realmente colher os frutos que a gente esperava, né? E realmente trazer essa identidade para Pinhais, né? Mostrar, para o estado do Paraná o quanto a cidade é grande, qual é o seu potencial,
né, fazer realmente uma apresentação da cidade, né, mostrar, né, quais são as vertentes que nós podemos atingir e que aqui existe qualidade de vida, né, porque hoje, quando se busca o investimento da indústria limpa, que a gente comentou no começo da nossa live, a primeira coisa que uma grande empresa produtora de software, de desenvolvimento de software vai procurar saber é se essa cidade onde ela vai implantar o seu polo, se ela está preocupada com o desenvolvimento sustentável. Começa por aí. Nenhuma grande empresa vai chegar e vai se instalar numa cidade que não dá o mínimo de atenção para essas questões. Né? Então, acho que a gente estudar e conseguir identificar quais são as vocações do município, isso aí é primordial, para daí a gente saber as ações que a gente quer tomar. Porque daí a gente vai ter um objetivo e falar assim, é ali que eu quero chegar. Agora, eu não posso ficar dando tiro no escuro sem ter um estudo, sem saber realmente o que a população quer e o que falta na região metropolitana, né? De turismo ecológico, né? O que eu posso oferecer que as outras cidades não têm. Então, a gente tem que ter esse diferencial para que a gente consiga atrair, né, essas pessoas para que elas comecem a consumir, né, e deixar o seu recurso dentro do município. Com certeza. E é dentro disso que a gente volta naquilo que é como que a gente já comentou, né, da questão da educação patrimonial, da educação ambiental, Sim, da conscientização e dessa formação de identidade, né, para a gente poder entender, né, do que a gente está falando, né, quem somos nós, né, quem é o que é Pinhais, para a gente poder, sabendo quem somos, dizer para os outros, né, olha, a gente é assim, a gente é bonito, a gente é alto, enfim, a gente é forte, sei. para dizer de que forma as pessoas podem aproveitar, né, a nossa cidade, né, com esse potencial turístico que a Sani falou e que eu também comentei há pouco, né, um turismo cultural, um turismo ambiental, que a gente tem tudo, né, porque ainda até mesmo o tamanho da nossa cidade, que a gente mesmo falou, é a menor cidade do Paraná, né? Até mesmo o tamanho ele pode contribuir para esse Sim, turismo, favorece. porque você não precisa andar muito grandes distâncias para ir de um lugar a outro, de um ponto a outro. Então facilita, inclusive, para você fazer as visitas, para você fazer todo o seu trajeto turístico, enfim. Então, tudo isso pode ser trabalhado e pensado de uma forma melhor. E é como você mesmo falou, a questão do empenho, né, um pouco maior com relação a isso, pode contribuir, né, para esse potencial ser realmente explorado, né? Sim. Bom, como a gente estava falando aqui, né, tem algum, vamos já se encaminhando, nos encaminhando aqui para o final da live, que senão ninguém vai aguentar nós, né, Valdinei? Não, não, se deixar a gente falando, a gente fica até amanhã aqui ou até enquanto durar a Exatamente. bateria do celular. Então, vamos encerrando. E antes da gente encerrar, aqui quero deixar para as pessoas, né, que é importante também para aprender, saber um pouco mais, né, dessas que a gente está falando, desses objetivos, né, de desenvolvimento sustentável. Aqui tem dois endereços que podem ser acessados para o pessoal conhecer, entender um pouco mais disso, que é o PNUD, que é do PNUD Brasil, que é br.undp.org, que é a como é que fala? Me fugiu a palavra aqui. Mas é a setor da ONU que fica no Brasil, que estuda, que faz Sim, os sim. estudos, né, as pesquisas no Brasil. E também o site da própria ONU, né, as Nações Unidas.org, que tem ali todas as explicações, né, também sobre esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Tem mais comentários aqui? Opa! Aqui, ó, a Mariana já falando, tirando um sarro da minha fala aqui, né? Que a gente é alto, então as pinhais são pequenas, né? Mas bem cuidado e verdinha, exatamente. A Sei. Ivone mandando um abraço aqui, um abraço, Deus abençoe, amém. E a gente tá junto nessa caminhada, né, Ivone? Companheira aí, Zamir, caminhada. E
É importante também aqui colocar já, aproveitando que está o nosso pré-candidato a prefeito assistindo, aqui, ó, nosso site aqui já, que a gente lançou para a população de Pinhais contribuir. Aí, como o próprio Valdinei contribuiu aqui durante a live, ó, você também pode contribuir lá no nosso site, programa de governo pt.com.br/pinhais, tá? Esse é o nosso endereço. E você pode lá, tem lá um texto lá falando sobre a nossa proposta, a nossa ideia para a cidade, que é uma Pinhais sustentável, né? Uma cidade com esse pensamento do desenvolvimento sustentável, e que você pode contribuir dando a sua ideia, a sua proposta, a sua sugestão para a nossa cidade, aquilo que você acha que tem que ter para para nossa Pinhais ficar melhor, para os bairros, enfim, para qualquer área que você achar, você pode contribuir, né, para o nosso programa de governo. Tá? A gente tem essa ferramenta aí, somos, digamos, um dos pioneiros nessa ideia aí de fazer a população participar junto, né, de trazer a população para a nossa discussão do programa de governo. E não sei, agora eu passo pro Valdinei aí fazer as suas considerações finais aí para a gente. Tá bom. Anderson, foi um prazer, tá, participar com você da live, né? É sempre bom estar com amigos discutindo, né, fazendo política, que é aquilo que a gente gosta de fazer, né, de estar preocupado com o desenvolvimento da nossa cidade. E deixar para os internautas, né, a questão de que vocês têm que avaliar, né, quem são as pessoas que realmente se preocupam com o município. Quem são as pessoas que realmente se preocupam com o seu desenvolvimento, né, se preocupam com a qualidade da saúde, da educação dentro do nosso município. Né? E façam essa avaliação antes de escolher, né, os seus pré-candidatos a prefeito e a vereador. Né? Avaliem o currículo dos seus candidatos, avaliem se realmente eles têm comprometimento com a comunidade, porque isso é muito importante, porque eles é que vão ser os seus representantes nos próximos 4 anos da cidade. Então, pense bem antes de depositar a sua confiança, né, em um determinado candidato. Né? Avalie se ele realmente tem conhecimento para exercer a função a qual ele se coloca à disposição. Né? Para que você realmente tenha pessoas engajadas, né, e que possam, né, transformar de utopia que a gente discute aqui numa live, né, em realidade aquilo que a gente sonha para a nossa cidade. Tá? Esse é o recado. Quero te desejar boa sorte na caminhada, Anderson, tá? Nesse desafio que você aceitou, que eu sei que não é fácil. Tá? Quero desejar muita sorte, né, e muito sucesso para o nosso pré-candidato a prefeito Vladimir, que eu não tenho dúvida de que é a melhor escolha para o município de Pinhais, uma pessoa realmente inteligente, uma pessoa preocupada, né, com o desenvolvimento da cidade. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade, estou aí à disposição de vocês, né, dentro das minhas limitações de fuso horário e tudo mais, mas né, Pinhais está dentro do meu coração, né, e eu jamais vou esquecer essa cidade, né, e pretendo, né, se Deus quiser um dia retornar, né, ao berço, né, da minha cidade, daquela cidade que me deu tanta oportunidade. Obrigado, meu amigo. Legal, meu amigo Valdinei. Eu quero agradecer também a todo mundo que participou, que compartilhou, que curtiu, que comentou, fez pergunta, que foi muito importante para esse debate também, né? Aqui, ó, a Ivone, né, continuando aqui, né? Estamos juntos por uma Pinhais sustentável. Então, ó, agradecendo nós pela conversa legal. Muito obrigado, né, também. O Veri é o nosso conselheiro tutelar aí de Pinhais. Boa noite, Veri. A Mariana Claudino Norte, legal. E o Davi também, valeu, Davi. Quero agradecer demais o Valdinei por ter participado, aceitado o convite, pela disposição, disponibilidade, enfim, né, pela correria que a gente sabe que tem aí, Sim. né? A gente pôde, não sei quem reparou, mas a gente pôde ver o anoitecer lá nos Estados Unidos aí pela janela do atrás aí do Valdinei, né? Que agora são 21h16 aqui, né, aqui em Pinhais, e
lá E aproximadamente aqui, 20 aqui horas, né? são 20 e 16. 20 e Uma hora a 16. menos. Então, é legal destacar isso, né? A disposição sempre dos nossos companheiros, né? E a força aí para estar debatendo e discutindo na nossa cidade, que é sempre muito importante. E quero convidar também, ó, que eu vou, nessa eu não posso deixar de colocar aqui, ó. Parabéns aí para o Valdinei, que o nosso pré-candidato a prefeito colocou aí. Grande E, abraço. e pedir para vocês curtirem, compartilharem também, ó, meu Instagram, @prof_anderson_pinhais, tá? Que eu tenho também postagem, tenho colocado postagens lá e às vezes faço live também lá no Instagram. Inclusive, a próxima live vai ser no Instagram, mas eu vou avisar aí, podem ficar tranquilos. Então, curtam, compartilhem também minhas postagens aí também no Face, no Instagram, @prof_anderson_pinhais, tá bom? Muito obrigado a todos e a todas e até a próxima live, a próxima discussão. Muito obrigado. Tchau.